Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que saudade! Semana passada, na segunda-feira, nós não tivemos aulas, né? Por conta aí do nosso feriado, mas hoje estamos de volta e eu estou muito animada. E vocês? Bora começar a nossa aula? Pessoal, eu espero que vocês estejam acessando todas as aulas, assistindo com muito carinho, com muita dedicação. Eu estou adorando receber os trabalhos de vocês no meu e-mail. Me mandem, que assim é muito importante para que eu possa saber que você está acessando as aulas, que você não tem nenhuma dúvida, ok? Pessoal, eu recebi um quadro vivo mais criativo do que o outro. Se você ainda não me mandou, me mandem para eu fazer uma aula especial depois com todos esses quadros vivos super legais. E já falando em quadro vivo foi o nosso assunto da aula passada, quem lembra? Muito bem. Pessoal, hoje é dia 1º de junho de 2020 e hoje a gente vai falar sobre um novo assunto. Eu vou ler uma poesia para vocês e eu quero ver quem adivinha aí o assunto que a gente vai falar hoje. Combinado? Módulo 5. Arte brasileira, arte indígena. Eu pensava que a terra remendava com o céu. De Norberto. No meu pensamento de antigamente, quando eu era menino, o mundo, eu pensava, que era que nem tocaia. A terra remendava com o céu. O sol, eu pensava que eram muitos, passando dias e dias. À noite, eu pensava que era que nem fumaça, porque quando o sol ia embora, a noite vinha cobrir o mundo. O céu, eu pensava que era que nem ferro, nunca acaba. A chuva, eu pensava que era alguma pessoa que morava no céu e derramava água. Isso, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre arte indígena, arte desse povo maravilhoso brasileiro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os grafismos indígenas, as pinturas corporais, tá? Nós vamos ler esses trechinhos que eu separei para vocês, então acompanhem junto comigo, combinado? Pintar o corpo, fazer um cocar de penas coloridas, trançar um cesto, construir uma oca. A arte indígena no Brasil possui diferentes formas de expressão, variando conforme a região ou a origem do povo. Ela é a representação de uma tribo. A verdadeira função que os índios esperam de tudo que fazem é a beleza. Incidentalmente, suas belas flechas e sua preciosa cerâmica têm um valor de utilidade, mas sua função real, vale dizer, sua forma de contribuir para a harmonia de vida coletiva e para a expressão de sua cultura é criar beleza. Quem falou esse texto foi o Darcy Ribeiro, ok? Na arte indígena, também vemos a presença de materiais naturais, produzidos manualmente, tintas feitas a partir de sementes e plantas. É comum encontrarmos as cores vermelho, amarelo, preto e branco. O que acontece? Nós estudamos um pouco sobre a arte rupestre, a arte que existia lá no período pré-histórico, né? Período em que os homens e as mulheres ainda não dominavam a linguagem escrita. E o que acontece? Nessa época, as pessoas, os seres humanos, eles fabricavam a própria tinta, né? Através da terra, dos frutos, das folhas, e naquela época até mesmo através do sangue de animais, né? Os índios, os indígenas, eles também fabricam as suas próprias tintas através de sementes e de plantas, né? E é comum a gente encontrar aí na cultura indígena, nas artes indígenas, a cor vermelha, a cor amarela, a cor preta e a cor branca, certo? Bom, pessoal, vocês lembram daquela aula que nós estudamos sobre a fotografia de Sebastião Salgado?
Sebastião Salgado era um fotojornalista que viajou aí, percorreu o mundo, fotografando culturas diferentes, povos diferentes, né? Para a gente perceber o quanto esse mundo é diverso, né? É cheio de diferenças que tornam a gente muito especial. O Sebastião Salgado, ele fotografou muitos indígenas, muitas tribos diferentes. E nós conseguimos ver algumas fotos dele aqui, ó, no nosso slide, né? Lembram que as fotos do Sebastião Salgado geralmente eram preta e branca, né? Para a gente perceber esse contraste. Olha que legal, aí nós conseguimos ver indígenas crianças, adultos, mais velhos, conseguimos ver alguns com pinturas corporais, essas pinturas que a gente encontra pelo corpo. Conseguimos ver os cocares, né, que eles também fabricam, né, a partir de penas de aves, certo? Então, o Sebastião Salgado, ele retratou muito da cultura indígena pelo mundo. Hoje a gente vai falar mais especificamente aí sobre grafismos. Olha só, as pinturas corporais estão presentes em todos os povos indígenas do Brasil. Não é somente uma questão estética, não é só para a beleza, certo? É muito mais do que isso. As pinturas carregam significados e a cultura de cada tribo. Elas são únicas e são sagradas. Elas podem servir, por exemplo, para identificar uma tribo, para afastar coisas ruins e para dar proteção. Lembram que as pinturas rupestres, elas também tinham um significado mágico? Pois é, no caso, os grafismos indígenas também possuem esse significado muito importante para cada tribo, certo? Os chavantes, tribo indígena, se pintam quase por completo de urucum. Vocês já ouviram falar no urucum? Urucum é um fruto, né? E desse fruto sai um pigmento bem forte. E os indígenas, eles costumam dizer, o corpo é uma tela humana. E aí, vocês concordam com essa frase, que o corpo é uma tela humana? Hoje em dia, as pessoas ainda consideram o corpo como uma tela humana. Só que na nossa cultura, nós não fazemos grafismos, mas muitas pessoas possuem na pele, por exemplo, tatuagens, não é verdade? Muito bem, as pessoas possuem tatuagens. Olha só que bacana. Eu trouxe para vocês dois exemplos, tá? Da mesma tribo, sobre como você pode fazer os grafismos no homem e numa mulher. E esses grafismos, eles vão representar coisas diferentes. Olha só. Pintura da jiboia, uma pintura masculina. Essa pintura, ela vai mostrar toda a versatilidade e força do homem. Então, ela tem todo um significado por trás, né? Aí nós temos também a pintura da libélula, que é feita nas mulheres, né? Que indica, que nos mostra a velocidade de pensamentos das mulheres. Então, também tem todo um significado por trás, né? Eu vou deixar para vocês indicado este vídeo, Grafismos e Culturas Indígenas, de uma professora, tá, brasileira, que ela ensinou para os seus alunos sobre os diferentes povos indígenas que a gente tem no Brasil e essas diferentes culturas, porque índios não são todos iguais, né? Dependendo da tribo, eles possuem uma maneira diferente de fazer arte e de fazer as coisas da sua tribo, da sua organização ali, tá? Então, não esqueçam de assistir o vídeo. Bom, pessoal, os grafismos, eles são bem diferentes entre as tribos. Nós podemos ver, por exemplo, tribos que se pintam por completo, tribos que fazem pequenas linhas bem detalhadas, né? Tribos que são as mulheres que pintam as pessoas, tribos onde as crianças possuem grafismos pela pele, né? Essas pinturas, elas são feitas com as tintas naturais, geralmente, né? E elas saem com o banho, não são uma tinta permanente como a da tatuagem, por exemplo, certo? São muitos povos indígenas espalhados pelo Brasil. Cada grupo possui sua forma de se vestir, de pintar o próprio corpo, de construir, de viver e etc. Só que no Brasil existem mais de 250 povos indígenas. Vocês sabiam disso? São muitos povos indígenas, né? Olha só, aqui nós temos algumas representações de alguns povos indígenas brasileiros, né?
e as suas formas diferentes de se vestir, de fazer os grafismos no próprio corpo, né? Então, não é tudo igual. Cada tribo vai ter a sua representação, cada tribo vai ter o seu grafismo, vai ter a sua arte, né? Porém, antes da chegada dos europeus em nosso país, a população indígena era muito maior do que a que encontramos nos dias de hoje, né? Mas por que índios, Pro? Tem relação com a Índia esse nome, né? Vamos lembrar que quando os europeus ocuparam aqui o continente americano, eles acreditavam que tinham chegado às Índias, então por isso o nome índios, ok? Mas aqui no Brasil, em outros lugares também, eles são chamados também pelas tribos que eles ocupam. Então, por exemplo, tem os Chavantes, os Tupis-Guaranis, né? Olha que legal, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês alguns grafismos, tá? Então, olha só. Os grafismos geralmente são compostos por linhas e formas simples que se repetem. Então, por exemplo, os índios, os indígenas, eles sempre se inspiram, na maioria das vezes, na natureza. Então, olha só que legal, cada grafismo é inspirado em alguma coisa. Por exemplo, estes grafites aqui, ó, do lado esquerdo, eles são inspirados em peixes, na escama, na espinha do peixe, né? E esses grafismos aqui, ó, do lado direito, tem grafismos inspirados no cipó, em folhas de açaí, né? Então, tem outros tipos de grafite. Então, eles observam muito a natureza para criar os seus próprios grafites, certo? Agora, nós vamos conhecer uma lenda, tá? Essa lenda é a lenda do dia e da noite, da criação do dia e da noite, na versão xinguana, por Aturi Caiabi, ok? Presta bastante atenção nessa lenda. Olha só. No início do mundo, as coisas eram todas mal feitas. Não tinha noite, só existia o sol. O dia não tinha fim. As pessoas trabalhavam sem parar. Quando dava sono, elas dormiam, acordavam e o sol estava lá, no mesmo lugar. O sol era muito quente. A gente assava peixe, cozinhava e torrava farinha na quentura do sol. Até que certo dia, o pajé pensou em mudar. Ele pegou 2 cabaças de amendoim, a casquinha do amendoim, uma com amendoim branco e outra com amendoim preto. Primeiro, ele quebrou a cabaça de amendoim preto e a noite chegou. O pajé dormiu para fazer distância da noite. Ele acordou às 3 horas da manhã e disse: vou dormir mais um pouco. Quando deram 5 horas, ele quebrou a outra cabaça de amendoim branco e o dia clareou. Por isso é que temos o dia e a noite. Os indígenas possuem muitas lendas referentes à natureza, à criação das coisas da natureza, e é muito bacana essas lendas, esses mitos, essas histórias para a gente conhecer. Agora, pessoal, é com vocês. Prestem atenção. Vocês deverão criar grafismos para a lenda do dia e da noite. Como assim, Pro? Para isso, nós vamos pensar como seriam os grafismos para os seguintes temas. Então, vamos lá. Os temas são dia, noite, peixe e amendoim. São 4 temas. Lembra que os grafites, vamos voltar aqui, ó. Grafismos geralmente são compostos por linhas e formas simples que se repetem, ok? Então, vocês vão precisar criar essas linhas, essas formas que se repetem para o dia, para a noite, para o peixe e para o amendoim. É legal a gente fazer igual os indígenas mesmo. Nós observarmos as características, olha, as escamas do peixe, o que tem no céu à noite, o que tem no céu de dia, como é a casquinha, a cabaça do amendoim, para a gente poder criar esses grafismos, tá? Como vocês vão criar? Vocês vão pegar uma folha de sulfite na horizontal, que é deitadinha, tá? Vocês vão dobrar a folha uma vez e depois mais uma vez. Assim, nós conseguimos 4 espacinhos na folha. No primeiro espacinho, você vai criar o grafismo para o dia. No segundo, para a noite. No terceiro, para o peixe. E no quarto, para o amendoim. Nós vamos usar ou o lápis de cor preto
ou a canetinha preta, ok? Nós vamos fazer só com a cor preta hoje. Combinado? Deu para entender, pessoal? Então, lembrando, nós vamos criar grafismos para cada elemento da história. Então, para o dia, para a noite, para o peixe e para o amendoim, ok? Pessoal, não se esqueçam de enviar o seu trabalho, né? A sua atividade para o meu e-mail. Assim eu sei que você está acessando todas as aulas e se dedicando nas tarefas. Combinado? Pessoal, beijos coloridos. Até a próxima aula. Tchau!